Boa noite! Sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de propósito de vida, de caminho. Algumas semanas atrás eu estava conversando com vocês sobre as escolhas que a gente faz. Lá naquela época, né, dos 17, 18 anos, quando a gente está fazendo escolhas profissionais, escolhendo faculdade, escolhendo que caminho a gente vai seguir. E hoje a gente vai falar de propósito. E por que eu escolhi esse tema essa semana? Porque isso apareceu várias vezes. Seja de pessoas que já estavam na maturidade, sejam pessoas que estavam acabando de se aposentar, enfim. O propósito tem a ver com o que a gente veio fazer aqui. Eu estou fazendo que minha alma me deixa feliz, que eu fico mais alegre, que eu fico disponível, que eu acordo de manhã e dou bom dia para a vida, achando que de graça eu vou fazer aquela coisa, porque aquilo me enche o coração e eu fico aquecido. Propósito tem a ver com isso. E aí, a gente está vivendo tempos muito desafiadores em relação ao propósito. Porque como tem muitas coisas acontecendo, e eu ouvi isso hoje, um pouco mais cedo, de uma europeia, e ela falava: Tânia, a Europa está tão complicada nesse momento, tem a questão da guerra, tem a questão da insegurança em relação à crise de aquecimento. Não estou falando do aquecimento global, eu estou falando de ter aquecedor mesmo, porque eles estão no inverno e tem um desabastecimento de gás enorme. E a queixa dela foi de um certo ceticismo, ela não estava deprimida, mas ela estava perdendo a fé na vida. Sabe, a conexão? Pessoalmente ela estava bem, mas ela olhava para fora e não via perspectiva. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Sabe, porque quando a gente está estudando e olhando para o propósito, a gente pode olhar isso sobre diversos ângulos. E na escuta integrativa, lembra que eu falo, olha, o centro é sempre você. Como você está, como se você se relaciona com você mesmo, como se você se relaciona com os outros, como está a sua vida em relação às suas conquistas, seus sonhos, seus aprendizados ou não, suas relações ou não. E eu estava diante de uma pessoa bem-sucedida e cética, absolutamente cética, em relação aos futuros ou ao futuro que a humanidade podia estar tomando. Então, eu estou falando de como a pessoa está, e aí a gente pode usar instrumentos para lidar com isso, independentemente da área que a gente esteja ou que a gente esteja fazendo. No meu caso específico, como eu sou médica, eu também uso instrumentos relacionados à medicina. Claro, é a minha formação, né? Fiz clínica e nefro inicialmente, depois fiz mestrado, doutorado e já sou homeopata há muitos anos. Então, uma das ferramentas que eu utilizo é claro que é a medicina homeopática, mas no campo da medicina integrativa, ou seja, uma sinergia de abordagens. Na escuta, a gente usa abordagens que todos possam usar, independentemente da formação anterior. Então, a gente usa a escuta ao paciente, quer dizer, como eu coloco a minha atenção no que ele está falando e como eu relaciono o que ele está falando com o eventual desequilíbrio no corpo e ou o desafio que ele esteja enfrentando. A gente dá dicas de alimentação, ou seja, instrumentos que podem ajudar a harmonizar ou alimentos que possam ajudar a harmonizar aquele desequilíbrio que ele esteja apresentando. E aí, isso é muito antigo, gente, porque Hipócrates já falava isso, que seja o seu alimento o seu remédio e o remédio o seu alimento. Então, quando eu estou trazendo essa
trindade, como eu chamo, essa tríade da escuta, quer dizer, é a história do paciente, né? Como é que ele está no mundo, como ele se relaciona e tal. E o tema que ele traz, que eu chamo isso de linguagem do sintoma, com as dicas de alimentação, porque alimento, seja o alimento seu remédio, parafraseando Hipócrates, e a terapia floral como uma ferramenta que todos nós podemos associar à nossa prática. Percebem? Por quê? Porque o próprio Bach falava, olha, quando eu estou trabalhando um desequilíbrio na emoção, a emoção é o que nos une a todos, que somos humanos, que temos vitalidade. Então, todos nós podemos apresentar isso e todos nós, quando somos capazes de nos autoanalisar, escolher essências para nós ou buscar um terapeuta que possa nos ajudar nessa trajetória. Voltando ao propósito, ela me conta essa história, fala do ceticismo e ela começa a identificar isso com coisas externas sobre as quais ela não tem controle. Por exemplo, a guerra da Ucrânia com a União Soviética, a Rússia, desculpe, o desabastecimento de gás. Mas ela poderia estar falando de inundações, de grandes incêndios ou de uma crise econômica tão grave que a pessoa não só fica cética, como pode murchar, deprimir e perder a conexão com a vida. Quando eu estou falando nessa perspectiva, eu posso usar, por exemplo, uma essência da Califórnia chamada Scott Brum, que vai deixar que essa pessoa retome a resiliência, a confiança, a perseverança. Ela vai ser capaz de se empoderar novamente e seguir adiante e até desenvolver trabalhos em equipe ou em grupo que possam ajudar o coletivo a superar aquela dinâmica. Então, quando eu estou falando de propósito, essa é uma perspectiva. Tem um propósito que pode ser o que muitos passam, que foi uma outra situação que eu vivi essa semana. Aposentei. Eu não acredito em nada. A minha vida perdeu completamente o sentido. Eu não sei o que eu vou fazer a partir de agora, porque meu trabalho ocupava todo o meu tempo. E hoje eu não sei mais para onde ir, o que eu quero fazer, para onde que eu vou olhar, quais são as coisas que eu vou poder me dedicar. Isso é real, gente. Muita gente, ao se aposentar, ela não construiu estratégias ao longo daquele período para quando chegar nessa fase que a gente fala já, né? Que já é descrita como a fase que a gente tem uma maior conexão espiritual. É um momento em que a gente, se tiver tido uma boa trajetória, uma boa experiência, já pode ter construído um certo colchão que nos dá tranquilidade para não precisar chegar nessa fase e estar ainda trabalhando loucamente, e pode entrar práticas outras, espirituais mesmo, meditação, de oração, participação de grupos de voluntariado. Não que isso não possa ser feito antes, gente, claro, sempre é possível, mas eu estou trazendo uma situação concreta. Me aposentei, e aí? E aí que você precisa se conectar com a sua vida. Olha, se apropria de si mesmo. Sabiamente, olha para trás e aproprie-se dos seus erros, dos seus acertos, das coisas que você gostou ao longo da vida, do tempo que você tem agora para exercer seus hobbies, em vez de ficar achando que a minha vida acabou. Então, nessa apropriação pessoal da própria vida, e de saber olhar com generosidade para si mesmo e para a trajetória e falar, nossa, foi bacana aqui eu podia ter feito diferente, mas foi da melhor forma que eu pude fazer hoje. Sage nos ajuda, famosa sálvia, que a gente tem muito no Brasil, e aqui ela já era conhecida como a planta que trazia essa sabedoria, trazia essa magia da gente poder. Alguns diziam, inclusive, que ela curava tudo nas práticas populares. Por quê? Porque a gente se apropria do nosso processo e olha para isso. E a gente pode olhar criativamente. Claro, vendo quais foram as coisas ao longo desses anos que a gente não teve tempo ou que a gente abandonou e que a gente gosta. Música,
dança, pintura, um esporte qualquer, não importa, um trabalho, participar de bordar, pintar, qualquer que seja a coisa, fotografia, que cada vez mais pessoas fazem, cozinha. Então vocês lembram que quando eu falava com os meninos, né, com os adolescentes, eu falo agora para qualquer idade, olha, se você quer descobrir o que aquece a sua alma, veja o que você vinha fazendo desde muito pequenininho, onde você tinha prazer nas diversões, nos filmes, nas alegrias, porque aquilo pode ser pistas de coisas que você vai gostar de fazer. Então, quando você não tá, isso está muito adormecido, porque você teve uma vida que não permitiu que você exercesse esse lado, Íris vai te ajudar. Porque traz a cor da criatividade, que vai trazer esse olhar que aquece a alma e vai permitir que você expresse seus talentos.